Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês, os abençoando, os protegendo e os livrando de todo mal. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou conversar com vocês um pouco, sobre o tópico, assim como eu disse no vídeo anterior, os 7 selos. Vamos conversar um pouco, para a gente entender o que seria este título, Os 7 selos. Essa leitura eu estou tirando de um livro que eu estou estudando, que chama-se Apocalipse, Revelações de Esperança. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tópico e também entre o diálogo, eu estarei passando para que vocês possam acompanhar na casa de vocês, onde quer que estejam. Estarei passando o livro, o capítulo e o versículo do qual será mencionado aqui a conversa, tá bom? Para melhor entendermos, e aprendermos sobre a palavra de Deus. Amém? Então vamos dar início à nossa leitura. Os 7 selos. Os segredos fascinam. Há histórias de detetives, espiões e cientistas interessam a muitos justamente porque há no enredo um mistério a ser desvendado. A partir da pista iniciais, a partir de pistas, deixa eu virar um pouquinho o celular aqui. A partir de pistas iniciais, hipóteses são formuladas pelos investigadores e reformuladas à medida que pistas vão sendo descobertas. Finalmente, provas contundentes revelam o segredo, e muitas vezes a verdade é bem diferente das conjecturas iniciais dos pesquisadores. Deus, sabendo da grande responsabilidade que é descobrir um segredo em primeira mão, deixou na Bíblia a mensagem cifrada em códigos, em símbolos. No entanto, os mistérios de Deus estão além da compreensão e não podem ser elucidados por nenhuma inteligência humana. Por mais que nos esforcemos, por mais que nos esforcemos, não somos capazes nem dignos de desvendar sozinhos os segredos eternos. No entanto, este estudo, vai mostrar que há alguém que pode decifrar todos os mistérios ocultos, revelar o futuro e guiar aqueles que confiam nele em meio aos acontecimentos do porvir, até a segurança que só ele pode oferecer, que seria quem, meus irmãos e minhas irmãs? O nosso Senhor Jesus Cristo, Pois somente através dele é que poderemos chegar a Deus, Ninguém chega ao Pai senão por ele, não é verdade? É assim que diz as Escrituras, É assim que diz a Bíblia. Então a primeira pergunta dessa leitura nos diz assim, que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Vai nos passar uma explicação de que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade. Que nos fala assim, E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito por dentro e pelo reverso,
bem selado, com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamar com voz alta: quem é digno de abrir o rolo e de soltar seus selos? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o rolo ou olhar dentro dele. E eu passei a chorar muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o rolo ou de olhar dentro dele. Mas um dos um dos anciões, diz-me: para de chorar. Eis que o leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o rolo e os seus 7 selos. E ouvi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, olhos que significam os 7 Espíritos de Deus, os quais têm sido enviados à terra inteira. E ele o tirou imediatamente da mão direita, daquele sentado no trono, e ao tomar o rolo, as 4 criaturas viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tendo uma harpa e tigelas de ouro cheias de incenso. E os incensos significavam as orações dos santos. E cantam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste pessoas para Deus, dentre toda a tribo e língua e povo e nação, e fizeste deles um reino e sacerdotes para nosso Deus, e hão de reinar sobre a terra. Então, meus irmãos, quem era o cordeiro, Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? É o nosso Senhor Jesus Cristo, A visão seria a volta de Jesus. Amém? E continuando a leitura, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse revelam a segunda grande visão que os apóstolos João teve, envolvendo o trono de Deus e o Cordeiro. Ela serve de introdução para a visão dos 7 selos. Em Apocalipse 5, 1 a 4, João vê o livro selado, com 7 selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas mãos de Deus. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, nos fala aqui em João 1, 29. Vamos ver lá em João, capítulo 1, 29. No dia seguinte, viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que dizemos que o Cordeiro, ele simboliza Jesus Cristo. E o único ser habilitado para romper os selos do livro do futuro e desvendar o que ainda está por acontecer. A abertura de cada selo desencadeia certos eventos históricos sob o ponto de vista da igreja cristã. Aí aqui, voltemos lá para Apocalipse. No capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, que fala assim, e eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz como de trovão: vem. Aí no versículo 3, no mesmo capítulo,
Continuando no capítulo 6, no versículo 3. E quando abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: Vem. No versículo 5. E quando abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: Vem. E eu vi, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Versículo 7. E quando abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizer: Vem. Versículo 9. E quando abriu o quinto selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa da obra de testemunho que costumavam ter. E versículo 12 diz assim: E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol ficou negro como serapilheira, e a lua inteira ficou como sangue. E agora vamos para, continuando essa passagem, né, que está nos mostrando aqui, sobre o Cordeiro, né, sobre o Jesus Cristo, né, conforme ele foi abrindo, né, os selos e mencionando, né, o que a voz dizia, né? E no capítulo 8, versículo 1. E quando ele abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio por cerca de meia hora. A linguagem de Apocalipse, no caso o que nós lemos aqui, né, que é o Apocalipse 6, está relacionada às maldições da aliança. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28, a infidelidade à aliança com Deus é punida com morte pelos animais do campo. Espada, pestilência e fome. Assim, os selos podem representar as consequências do período de infidelidade da igreja à aliança com Cristo. Apesar disso, o primeiro cavaleiro não traz maldição, pois seu período corresponde à fase de pureza da igreja, ou seja, na igreja de Éfeso. Então aqui nos vem uma nova pergunta, meus irmãos. O que significa o primeiro selo, que está lá em Apocalipse, né? Capítulo 6, versículo 1 ao 2, para a gente entender melhor, né? O que significa o primeiro selo, que nos fala assim, ó. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer em voz alta de trovão: Vem. E eu vi, eis um cavaleiro branco, o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Então, o que significava o primeiro selo, né? A chegada do cavaleiro branco, né? Com um arco, né? Com um arco branco, do qual foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para completar a sua vitória. O primeiro selo representa o período da igreja de Éfeso, a primeira igreja. A visão de um cavalo branco e seu cavaleiro, com um arco nas mãos e uma coroa na cabeça, representa a pureza do primeiro período da igreja cristã, anos 31 a 100. E a época dos apóstolos. Eles pregaram a doutrina pura na Bíblia. Aí fala aqui em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 16,
versículo 10 ao 16. Marcos capítulo 16, versículo 10 ao 16, que nos fala assim, ó. Ela foi e relatou os que tinham estado com ele, pois pranteavam e choravam. Mas estes, ao ouvirem que passara a viver o que tinha sido observado por ela, não lhes acreditaram. Ainda mais após estas coisas, apareceu em outra forma a 2 deles ao andarem, pois estavam indo para o campo. E estes voltaram e o relataram aos demais. Tampouco a estes acreditaram. Mais tarde, porém, apareceu os próprios 11 ao entrarem recostados à mesa, e expobrou a sua falta de fé e a dureza de seus corações, porque não tinham acreditado nos que tinham observado, já levantado dentre os mortos. E a ele lhes disse: Ide a todo mundo e pregai as boas novas a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então vocês vê, né? Naquela época, né, foi dito para todos que crerem, né, que deveriam ser batizados para que fossem salvos. Aqueles que não creram e não foram batizados, esses não seriam salvos, não é verdade? E continuando a leitura, né, na próxima pergunta, o que significa o segundo selo? Voltando lá para o livro de Apocalipse, no versículo 6, do qual nós estamos aqui lendo, né? Capítulo 6, versículo 3 e 4, vai nos dar uma explicação do que significava o segundo selo. E quando abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente, dizer: Vem. E saiu outro, um cavalo cor de fogo. E ao que estava sentado nele foi concedido tirar da terra a paz, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, o que significava o segundo selo, né? O segundo selo representa o período da igreja de Esmirna, né, que seria o cavaleiro de fogo, né, do qual foi-lhe concedido a permissão de tirar a paz da terra. A visão de um cavalo vermelho, né, que caracterizava a cor de fogo, com seu cavaleiro, com uma espada para tirar a paz da terra, por meio de matança, representa o segundo período da igreja cristã, a era dos martírios, anos 100 a 313. A cor vermelha é o símbolo desse selo, fala um derramamento de sangue. É o período das perseguições gerais desferidas pelo Império Romano contra os cristãos que preferiram morrer a renunciar à fiel obediência aos princípios bíblicos, você vê? Eles preferiram morrer do que renunciar à fiel obediência aos princípios bíblicos. Este selo começa com a morte do último apóstolo, João, no fim do primeiro século, e chega até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Milão, que interrompe as perseguições do governo romano pagãos aos cristãos. Então, meus irmãos, hoje eu vou ler até aqui, tá? Vou deixar anotadinho aqui. Então, hoje nós falamos aqui um pouco, né? Começamos o tópico, os 7 selos, né? Falamos o que significava o primeiro selo, falamos o que significava o segundo selo, né? O que se passavam aí.
E no próximo vídeo nós vamos dar sequência, né, nesta leitura e falarmos um pouco sobre o terceiro selo, o quarto selo, né? E assim por diante. Tá bom? Meus irmãos, espero que tenham gostado da leitura. Espero que tenha dado para entender um pouco, tá bom? Por isso que eu passo sempre de onde eu tiro as informações, é na Bíblia, né? Dos livros com seus versículos, né? E capítulos, para que não somente eu, mas também você venha a ler várias vezes, né? A interpretar várias vezes aí, para melhor entendermos, né? E com o tempo nós vem absolvendo e adquirindo o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus, quando o assunto é o Apocalipse, tá bom? Para quem está acompanhando o meu vídeo, eu agradeço, tá? Eternamente. Para quem está vendo ele pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Eu desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês, continue a manter firme e aceso dentro de vocês, assim como Ele mantém, né? Firme e aceso o propósito da leitura, do conhecimento dentro de mim, que também seja derramado sobre vocês. Pois, conforme vamos aprendendo, né? Vamos adquirindo conhecimento, nós também vamos nos tornando como que eu vou dizer, hábitos, né? A ensinar, né? Aptos a ensinar, perdão, aptos a ensinar e também levar o conhecimento e ensinamento a mais pessoas, para que nós consigamos, né? Cada vez mais adquirindo sabedoria e nos livrando das coisas erradas, nos livrando cada vez mais do pecado e nos aproximando cada vez mais de Deus e da nossa salvação. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.